Ontem está dando o que falar. O repórter André Chalda está aqui com a gente hoje, né, Andresa? Porque uma matéria falando sobre a farra do INSS, uma continuação sobre a farra do INSS, o Metrópolis acabou divulgando esse esquema de fraude que acontece no INSS desde no final de 2023. O Metrópolis vem publicando matérias sobre esse assunto e agora o Chalda está aqui para falar a respeito do sindicato do irmão do Lula, o Sindinap, que pagava uma caixinha para uma amiga de um ex-ministro. Mas quem vai contar tudo é ele, André Chalders. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Pois é, o Sindinap é esse Sindicato Nacional dos Aposentados, né? Ele é ligado à Força Sindical e ele tem como vice-presidente o Frei Chico, que é o irmão mais velho do presidente Lula. Bom, o que a gente descobriu com base em documentos internos do Sindinap é que existia uma espécie de comissão ali que alguns dirigentes do sindicato, né, principalmente o presidente Milton Cavallo e a diretora jurídica, a Tônia Galetti, eles ganhavam uma comissão toda vez que o Sindinap recebia um desconto de um aposentado. Como os descontos dos aposentados explodiram num dado momento, né, ali em 2022, 2023, 2024, o volume recebido também pelo Milton Cavallo e pela Tônia Galetti cresceu demais também, através dessa empresa que eles tinham, que se chamava Gestor Eficiente Limitada. Essa era uma empresa que funcionava no bairro da Liberdade, São Paulo, e ela tinha a tarefa de fazer a gestão das fichas, né, dos aposentados. Então, toda vez que um aposentado se filiava ao BMG, a Gestor Eficiente fazia o tratamento dos dados e mandava as informações para o INSS, mandava para a Dataprev, na verdade, que é a empresa pública que cuida dos dados do INSS. E aí, dessa forma, o Sindinap podia receber o dinheiro. A Tônia Galetti, que é essa que está na tela no momento, ela é uma pessoa importante nesse tema do direito previdenciário, ela é professora de direito previdenciário, ela integrou o governo de transição do Lula em 2022, né, veio a Brasília, fez reuniões e tal para tratar desse tema previdenciário, e ela integrava também o Conselho Nacional da Previdência Social. Então vinha sempre a Brasília para fazer essas reuniões, se encontrava com Carlos Lupe muitas vezes e deu entrevistas, né, chegou a dar entrevistas no começo da crise da farra do INSS, dizendo que ela tinha alertado o Lupe sobre o problema com os descontos, né, com os acordos de cooperação técnica, os ACTs. Então ela deu várias entrevistas para veículos de imprensa, né, dizendo que tinha falado sobre esse problema. O que acontece? A gente encontrou, no meio dessa documentação que a gente obteve, e-mails da própria Tônia Galetti tratando dessas comissões recebidas pela empresa, a Gestora Eficiente, que estava no nome do marido dela, né? Um advogado. Então, assim, ao mesmo tempo que ela recebia o dinheiro, cuidava da captação desses recursos por meio da Gestora Eficiente, ela dizia estar alertando para problemas nessa área. Então, assim, não sei, complicado. É o seguinte, né? A pessoa matou um parente, vai no enterro, né? Para disfarçar que tem a ver com crime, né? Porque ela dizer que alertou o Ministério de um esquema, né? E agora a reportagem está mostrando que ela se beneficiava desse esquema, é realmente muito característico, né? De quem estava tentando camuflar isso. Porque, Chalders, acho que era importante explicar que se precisava dessa intermediação, desse tratamento de dados, e se precisava, por que exatamente a escolha da empresa onde o marido dela é um dos sócios, né? Tem o marido dela e eu não sei se é outra empresa, eu queria que você explicasse pra gente, que é da mulher do Milton Cavallo, que é o presidente do sindicato. Aliás, ali todo mundo tem uns nomes assim, né? Milton Cavallo, o pai dela era o não sei o que feio, né? O próprio Frei Chico. O Frei Chico, né? E qual é o envolvimento do irmão do Lula nessa história, né? Ele não tem um parente ali envolvido nesse esquema, mas o irmão do Lula era vice-presidente, né, do sindicato, ou seja, estava ali na cúpula do sindicato, né? Se ele não soubesse, se ele disser que não sabe de nada, é porque ele era muito desinformado, inclusive, para ocupar essa função, né? Mas explica para a gente especificamente, Chalders, essa questão dessa empresa, se ela era necessária ou não para esse trabalho que era feito e como é que se dava essa comissão, ia para quem? Então, como é que funcionava a mecânica dessa questão do Sindinap, né?
o Sindinap ele tinha uma parceria com o banco BMG e com seus braços ali, a CMG, que era corretora de seguros, as lojas Help, que era financeira, a Generali, que tinha parceria com eles numa dada época. Então, o que aconteceu? O aposentado, no mais das vezes, ia para o BMG fazer um empréstimo consignado, ia para as lojas Help fazer um empréstimo consignado e saía com o desconto do Sindinap no seu benefício, né? Às vezes os atendentes falavam que era necessário aceitar esse desconto do Sindinap para poder fazer o empréstimo consignado, e outras vezes nem sequer mencionavam, o aposentado nem sequer sabia que ele ia ter o desconto. Ele ia lá, fazia a biometria, fazia a assinatura para obter um empréstimo consignado, e esses dados, a autorização dele, era depois usada como se fosse uma autorização para ter o desconto do Sindinap. Então era por meio dessa parceria que o Sindinap conseguiu explodir o número de assinaturas. Os documentos que a gente teve acesso, eles mostram isso. Por exemplo, no ano de 2022, tem algumas centenas, acho que são 700 ou 800 pessoas que foram até o Sindinap para se filiar ao sindicato, e tem 106 mil que foram por meio do BMG. Então, assim, indica que tem algo um pouco estranho, né, nessa parceria. E aí, toda vez que esses dados eram coletados pelo BMG ou coletados pelo sindicato, eles iam para essa gestora eficiente, que tinha a Daugliese Jacomazzi Souza como uma das sócias, né, a mulher do Milton Cavallo, e o marido da Tônia Galetti também, como sócio. E aí, esses dados eram tratados e enviados para a Dataprev, como eu falei. Assim, poderia ser qualquer outra empresa, poderia ser uma empresa especializada, que com certeza sairia mais barato até, mas não. Era a empresa dos familiares dos dirigentes do sindicato, que é muito conveniente, né? Dado que o volume de dinheiro, assim, de comissões que era paga, ele ficou bastante elevado. Chegou uma época que era coisa de... Assim, todos os documentos que a gente viu somam 4,1 milhões. Mas só que esse valor deve ser muito maior, porque o que a gente teve acesso é só uma parte das notas fiscais. Então, assim, diz respeito também só ao período de 2020 a 2023. Então, o volume, no final das contas, deve ser muito maior, né? Esse recurso possibilitou, assim, aparentemente, né, um aumento de patrimônio dos dirigentes do sindicato. Assim, a gente não tem como provar se... Por exemplo, o Milton Cavallo construiu uma casa em Ibiúna, construiu uma mansão em Ibiúna de 360 metros quadrados, com piscina e tal, num sítio, que aliás não está no nome dele. E isso foi no período coincidente com o aumento de assinaturas de filiações do Sindinap, né? Coincidiu no tempo, digamos assim. E agora a gente sabe que a família do Milton Cavallo recebia diretamente conforme esse número de assinaturas aumentava, né? Qual que é a investigação em cima do Sindinap? A gente sabe que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desbarataram esse esquema do INSS a partir de reportagens do Metrópolis. Já tinha alguma coisa lá no Tribunal de Contas da União também, olhando para isso. E o que aconteceu para esse caso explodir, além da reportagem do Metrópolis, é porque também começou a ter briga, né, entre os grandes sindicatos aí, porque eles começaram a ser canabilizados pelos menores, né, porque ficou todo mundo pegando uma fatia desse valor. Dentre os que estão sendo investigados, o Sindinap é um dos focos, tanto da CGU quanto da Polícia Federal? Sim, a gente sabe que existe um inquérito na Polícia Federal sobre o Sindinap. Isso é curioso, porque o Andrei, né, o diretor da PF, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que não tinha, mas em seguida investigadores da PF foram ao Congresso convocados, né, numa audiência pública e confirmaram sim que existe uma investigação na PF sobre o Sindinap. A gente sabe também que isso existe porque a gente tem até um número desse inquérito, embora ele seja sigiloso, né? O que não aconteceu com o Sindinap foi uma ação da AGU, da Advocacia Geral da União, do ministro Jorge Messias, para reaver os valores supostamente desviados. Então, a AGU ajuizou a ação contra várias das entidades, né, que estão sendo investigadas na farra do INSS, mas deixou de fora o Sindinap. Deixou de fora também a CONTAG, que é outra entidade ligada à esquerda, historicamente, né?
quatro no total fora, entre elas o Sindinap e a CONTAG. Há uma diferença importante, porque é o seguinte, o Sindinap e a CONTAG, eles são entidades que existem. O Sindinap, por exemplo, é dos anos 2000, do ano de 2000, se eu não me engano. A CONTAG é mais antiga ainda do que isso. É diferente das entidades de fachada que o empresário Camisotti, né, com a ajuda do careca do INSS, eles criaram para poder fazer esse desvio das aposentadorias, que são entidades de fachada, que nunca existiram de verdade. Não, o Sindinap ele existe de verdade, ele tem a sede, CONTAG e idem. Agora, ao que parece, tudo indica, pelo fato de, por exemplo, a gente ter centenas de reclamações parecidas nos sites da internet, centenas de processos judiciais com alegações parecidas de aposentados, ao que tudo indica, ao que parece, o Sindinap adotou esse modus operandi aí para poder desviar as aposentadorias em proveito próprio. É uma grande família esse Sindinap, né? O irmão do Lula, o marido da diretora financeira ou jurídica? Diretora jurídica, é a mulher do presidente, virou ali. Realmente o Sindinap é um sindicato que vai ter muito foco da oposição na CPI do INSS, se é que a CPI vai ser instalada. Tem uma promessa essa semana do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, de instalar essa CPI. O presidente da Câmara já indicou um relator que sequer assinou o pedido de CPI, então a oposição está bastante revoltada com relação a isso. Mas está todo mundo armado, né, Childers e Neila, ali no Congresso, com muita informação. A gente percebe que a CPI vai ser dominada por dois grupos, o grupo pró-governo e o grupo de oposição, e um vai atacar o outro, porque todo mundo tem nessa história aí um doidinho de culpa. Esse não é um esquema que começou agora, e aí o governo repete isso insistentemente. A questão foi agora que ele foi desbaratado, e as pessoas que foram afastadas por supostamente terem envolvimento com esse esquema são todas pessoas nomeadas por esse governo. Toda a cúpula do INSS caiu, e também caiu o ministro, o Carlos Lupe, que é do PDT, então o ministro que cuidava ali da área, sem muita explicação, né, Childers, por que ele foi demitido. Não se falou, o governo não falou muito com relação a isso, se deu uma indicação ali de que ele teria prevaricado, porque teria sido alertado várias vezes que existia um esquema e que ele não facilitou a investigação. Mas, na verdade, não é nada disso. Que a gente sabe é que o ministro também há uma investigação sobre uma eventual participação do ministro nesse esquema, e agora surge essa personagem, que eu já esqueci o nome dessa moça, a Tônia Galetti, que tem uma ligação direta aí com o ministro. Você comentou agora, ela frequentava o ministério aqui em Brasília. Como é que era essa proximidade entre eles? Então, a Tônia, assim, ela... Para início de conversa, é importante dizer que ela é uma especialista nesse tema, ela foi professora dessa área na FGV, né? Então ela não é uma leiga, né? É uma pessoa que, na verdade, conhece bastante do tema. A Tônia Galetti, como ela integrava, né, o Conselho Nacional da Previdência Social, que é esse órgão consultivo do governo, ela vinha bastante a Brasília. De 2023 para cá, ela veio pelo menos 26 vezes a Brasília para reuniões, né? Essas vindas foram todas pagas com dinheiro público, inclusive, porque isso é um benefício ao qual ela tinha direito como integrante do conselho. Isso deu cerca de R$90 mil aí, entre passagens e diárias, né? E ela tinha uma relação assim, próxima com o Carlos Lupe. Não só ela, como também o Milton Cavallo, né? Eles se conheciam, se frequentavam. A Tônia fez publicação de feliz aniversário para o ministro nas redes sociais, inclusive. Então, assim, é uma relação que vem de anos já, não é de hoje. Eram pessoas que se conheciam, se frequentavam e, assim, a ver até que ponto o ministro não saberia realmente, porque se a Tônia, como ela diz, né, alertou para um problema nos acordos de cooperação técnica, não é possível que ela não chamou o Carlos Lupe num canto e falou pro ministro, olha, tem algo acontecendo e tal, né? Então, assim, questões aí.
Lembrando, Andresa, que o próprio Carlos Lupe havia confirmado que esse esquema já funcionava e que já havia tido alerta sobre isso, mas que não houve uma movimentação. Então ele chegou a falar sobre isso. Lembrando que Carlos Lupe é o presidente do PDT também. Pois é, e tá aí, foi rifado ali no governo, né? Na época ficou bastante zangado com a demissão dele pelo presidente Lula. O Carlos Lupe nunca foi o primeiro nome, né, do presidente Lula para o ministério. O Lula queria já o Rony Queiroz, que assumiu o ministério, mas por uma imposição do Lupe, que é o presidente do partido, e o Lupe, ele preside o PDT ali com mãos de ferro, né, as coisas têm que funcionar da forma como ele determina, ele acabou convencendo ali o Palácio do Planalto para que ele fosse o ministro. O Lupe já tem um passado aí de escândalos envolvendo momentos em que ele foi ministro. Ele já foi ministro em outra época, no governo Dilma. Ele também caiu por conta de um esquema ali. Ele tinha, na verdade, se descobriu que ele tinha um emprego duplo, né? Ele tinha um emprego no Rio de Janeiro e em Brasília ao mesmo tempo, dentre outras questões ali envolvendo o Lupe. Ele caiu e ressuscitou agora nesse governo e acabou que deu no que deu. Teve que sair, na época o PDT disse que iria para a independência, o governo Lula, mas acabou que ficou no governo e o atual ministro é do PDT, mas é da cota do presidente Lula. O Rony é uma pessoa bastante próxima ao presidente Lula, é um ministro que está tentando organizar as coisas de uma forma que se supere este assunto, né? Porque a Previdência Social, a gente sabe que tem muitos temas aí para serem tratados. O governo diz que essa questão do desvio de recursos dos aposentados não é uma questão propriamente dita do governo para o ressarcimento das pessoas, porque esse desvio de dinheiro foi feito pelos sindicatos. Então, o que o governo está fazendo é tentar estancar essa crise, devolver o dinheiro dos aposentados, acho que já devolveu, não sei se foi 1 bilhão, esses dias eu estava vendo esse número, 1 bilhão, né? Desculpa, Andresa, devolver não é bem a palavra, né? Porque, na verdade, o que devolver seria se pegasse das entidades que desviaram o dinheiro e devolvesse o dinheiro. Na verdade, esse dinheiro público que está sendo usado para pagar, para repor o dinheiro que foi tomado dos aposentados. Até agora, pagou uma vez, está pagando de novo o contribuinte. Enquanto isso, os processos, né, propriamente ditos, estão no STF, estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli e estão parados, né? Então, não se pode falar em devolução ainda. Devolução é só mais para frente, se é que vai haver. Se é que vai haver. Esse era o outro ponto, que, na verdade, o governo antecipou com a esperança de que depois ele vai conseguir pegar dos sindicatos esse dinheiro. É um empréstimo ali que o governo está fazendo, justamente porque se gerou uma crise política, talvez a crise política que mais afetou a imagem do governo depois da questão do PIX, né, aquela história lá da Receita Federal, de dizer que queria controlar os recursos do PIX. O Nicolas veio dizer que, na verdade, eles queriam era taxar o PIX, porque a Receita Federal não se movimenta se não for para recolher mais um imposto ali. Isso criou um desgaste imenso na imagem do governo e depois essa questão do INSS. Então o governo correu para devolver o dinheiro, como o Schauder e a Neila bem colocaram. Na verdade, uma recuperação desse dinheiro ainda não ocorreu, porque eles vão ter que pedir para os sindicatos. Então o que eles fazem? Cada sindicato tem que explicar se aquele empréstimo foi ou não pedido pelo aposentado. Então ele tem que ter provas de que o aposentado pediu, porque também tem muita gente que nesse momento se aproveita, né, e diz que não pediu, mas na verdade pediu. Então esse processo é um processo complexo, mas rapidamente o Ministério conseguiu fazer um sistema que eles conseguissem checar esses dados para conseguir devolver o mais rápido possível, para não entrar no ano eleitoral esse tema todo. Só que eles podem até não querer que entre, né, Chalders? Mas a CPI vem aí, tem muita coisa ali na CPI que pode ser explorada, né? Com certeza, assim. Para você ter uma ideia de quem é o Sindinap, né? Quem são as pessoas que tocam o Sindinap. O Sindinap foi criado em 2000 por esse sindicalista chamado João Batista Inocentini, o João Feio, como ele era conhecido, e o apelido faz jus porque realmente ele é... Assim, o João, ele é o pai da Tônia Galetti, né? E ele criou lá em 2000 o Sindinap, que depois foi crescer bastante, né? Ter toda essa expansão aí. O João Batista Inocentini morre em agosto de 2023, e é aí que o Milton Cavallo chega à presidência do Sindinap. Antes o Milton Cavallo era o vice.
né? Quando o João Batista Inocentini morre, o presidente Lula escreveu uma carta lamentando a morte dele e publicou, entendeu? Então, esse era o grau de... Eles se conheciam já assim, há muitos anos. O João Batista Inocentini foi metalúrgico também, né? Naquele contexto ali de São Paulo, da ABC, né? Então, assim, era uma pessoa próxima. A Tônia Galetti não é uma pessoa desconhecida, aleatória, não, uma pessoa bastante próxima até pelo contexto histórico em que a família dela viveu, né? Então, assim, o potencial que existe de desgaste para o governo dentro desse assunto é enorme, é imenso. Isso que a gente não conhece, né? Na verdade, todas as coisas que estão no meio, né? Quer dizer, não se quebrou o sigilo de nenhuma entidade ainda, não se vasculhou os pagamentos feitos pelos sindicatos ainda, né? A gente não sabe quem foi irrigado por esse dinheiro. Então, na hora que começar a CPI, se ela for adiante, e se essas quebras de sigilo forem feitas, quer dizer, vai vir muita coisa ainda. E tem um ponto também que se fala muito no Congresso, né? Que a CPI quer investigar, que é um mensalinho ou uma caixinha, né? Que teria favorecido políticos também, né? Seriam 11 parlamentares, no mínimo, que estariam envolvidos aí nesse esquema de desvio de dinheiro dos aposentados, que estão sob investigação. E são essas as investigações que estão no gabinete do Toffoli, Childers, ou tem outros ministros ali tratando do assunto? Porque parece que ficou meio dividido isso, né? Assim, todas as investigações sobre esse tema da farra do INSS estão com o ministro Dias Toffoli no momento, inclusive as que não dizem respeito a políticos diretamente, porque o ministro Dias Toffoli entendeu que como, assim, num dado momento das investigações, aparece um advogado que está relacionado ao caso Tacla Duran, né? Então, é um caso que estava sob relatoria do Dias Toffoli lá atrás. Então ele falou, olha, como apareceu esse personagem em comum, com uma investigação que eu já estava presidindo, digamos assim, lá atrás, então eu arrogo para mim, por conexão, todas as peças desse caso do INSS. Então, foi bastante polêmico. Foi uma decisão bastante polêmica do Dias Toffoli. Porque é um negócio assim, tá lá no cantinho, pega aí que é tudo meu. Personagem absolutamente lateral, né? Assim. Exatamente, né? O Dias Toffoli foi indicado ali pelo PT, ele trabalhava com o PT antes de ir para o Supremo Tribunal Federal, depois na época da Lava Jato e do Mensalão tiveram ali um desgaste, o presidente Lula rompeu com o Toffoli, mas agora o ministro Dias Toffoli tem dado bastante decisão que agrada aí o PT, encanetadas ali, livrando o pessoal que foi condenado na Lava Jato de vários processos, e isso numa tentativa de se reaproximar aí do PT, nesse momento, né, em que a Lava Jato caiu também em desgraça, e o Supremo Tribunal Federal tem desmontado totalmente essas investigações, porque avalia que todo o processo da Lava Jato está contaminado por uma questão política, né, do Sérgio Moro com os procuradores ali da República. Haveria um conluio, o entendimento do Supremo, para o julgamento político desses atores envolvidos aí na Lava Jato, tanto o presidente Lula quanto outros petistas ali. Então, isso tudo foi parar na mão do Toffoli, como o Childers falou, nessa questão do INSS, está lá também e está tudo parado. E é uma investigação que incomoda o governo, porque o governo atua pouco no Congresso, né? Esse é um governo que não tem base parlamentar, mas nesse caso dessa CPI do INSS, o governo foi com tudo ali para o Congresso para evitar que essa CPI saia. As últimas CPIs nem têm dado tanto, né, pano para manga assim, eles brigam pela CPI, depois chega lá, a CPI não dá em nada, mas essa do INSS, estou sentindo que está um pouquinho diferente, porque todo mundo que a gente conversa, né, Childers, e que vai participar ali da CPI já diz que tem bastante coisa de artilharia para poder investigar. Na CPI, o Sindinap vai ser um desses sindicatos que a CPI certamente vai olhar por conta do irmão do Lula. Então, eu queria falar um pouquinho desse ponto, do Frei Chico, que é o irmão do Lula. Qual que é a atuação dele dentro do sindicato e a história dele com o Sindinap? Então, o Frei Chico ele chega ao Sindinap em agosto, quer dizer, ele vira vice-presidente, né, em agosto de 2023, depois da morte do João Batista Inocentini, assume ali o cargo. Ele é uma figura conhecida, assim, já sindicalista de muitos e muitos anos. Foi ele que trouxe o presidente Lula para o sindicalismo, né?
lá atrás, assim, quando o Lula ainda era um torneiro mecânico no ABC. Então, assim, para você ver que ele não é nenhum neófito, né? Não começou ontem. Ele acompanha bastante, assim, o Milton Cavallo em agendas aqui em Brasília. Então, assim, por exemplo, outro dia, em 2024, eles estavam aqui, tiveram reunião com o ministro Padilha, da Saúde, tiveram reunião na Secretaria-Geral da Presidência, e o Frei Chico sempre a tiracolo, né? Porque, obviamente, que abre portas também, você traz mão do presidente da República. Viajou também com o Milton para a Europa algumas vezes, eles tiveram um encontro no final do ano passado com uma associação de sindicatos lá da Itália. Frei Chico estava nessa viagem junto com o Milton Cavallo, e ele é amigo da família também Cavallo, né? Então, por exemplo, no Réveillon de 2023 para 2024, Frei Chico passou esse Réveillon no sítio lá de Ibiúna do Milton Cavallo, essa mansão de Ibiúna. É um lugar onde o Milton ele cria cavalos, né? Ele gosta mesmo do tema equestre, né? Ele tem lá baias que ele aluga para terceiros, né? Para deixarem os animais. Gosta da equitação. E o Frei Chico estava lá, passou o Réveillon lá com a família do Milton na chácara deles lá em Ibiúna. Então, assim, é uma pessoa que tem laços de amizade, laços de proximidade com o Milton, né, já há muitos anos, participa do Sindinap já há muitos anos e chegou à vice-presidência da entidade em agosto de 2023, depois da morte do João Batista Inocentini e João Feio. Ele parece com o presidente Lula, né? Parece sim. É bastante semelhante. Quem vai decidir a instalação dessa CPI, que é uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o que é esse mista? Vai envolver deputados e senadores. De vez em quando eles se juntam ali para fazer alguma coisa. É o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre anda um pouco sumidinho, né, Neila? Sumidinho, mesmo em épocas de crise no Congresso Nacional, onde teve invasão do plenário da Câmara dos Deputados, onde houve invasão da mesa do Senado, o Davi Alcolumbre sumido, apareceu colocando a mão na mesa, batendo o martelo, dizendo que ali ninguém mexia e que essa bagunça de impeachment de Alexandre de Moraes ele não ia pautar nem agora, nem daqui a 90 anos, mas ele não deu nenhuma entrevista, nem apareceu para falar isso não. Sumidinho. Mas a gente encontrou ele por aí, né? Maria, põe o vídeo aí pra gente mostrar aqui que o Davi Alcolumbre anda fazendo. O que ele tá fazendo? And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. Aí, tava ocupado. Pois é, dança, né? Gosta de dançar o presidente Davi Alcolumbre. Enquanto isso, enquanto ele dança, né, dançamos todos nós, porque a CPI não saiu ainda. E além do Sindinap, os Chalders, qual que é o outro foco ali dessa CPI? Tem o Careca também. Explica um pouquinho pra gente quem é esse Careca. Então, Careca do INSS, ele é engraçado, né? Que ele inclusive entrou na justiça contra a revista Piauí, né? Para proibir a revista Piauí de chamá-lo de Careca do INSS. Ele perdeu. Então, podemos continuar chamando de Careca do INSS. Foto do Careca do INSS, só pra gente dar uma olhadinha, se também faz justo. Deve A gente já falou aqui do sim, Careca, do Cavalo e do Feio, é isso? Isso. Ele tem alopécia, assim. Bom, o Careca do INSS, ele é um lobista aqui de Brasília, né? Ele é um indivíduo assim, com um patrimônio bastante expressivo. E ele aparece dando assistência para o Camisotti, né? Na verdade, ele aparece na investigação da farra do INSS por conta da contratação que o Camisotti fez dele, né? O Camisotti é esse empresário de São Paulo que enriqueceu lidando com planos de saúde e que depois começou a montar em série várias entidades, né, para fazer descontos dos aposentados do INSS. Num dado momento, o Camisotti contrata a Careca do INSS para
obter ajuda com a tramitação de medidas legislativas aqui em Brasília. Então, toda essa investigação, o ramo da investigação que diz respeito aos parlamentares, está muito ligado a essa questão da tramitação de leis, né, de normas no Congresso aqui que beneficiaram, que possibilitaram, na verdade, essa expansão no número de descontos, no valor que era descontado para essas entidades. Então, teve medida provisória, teve projetos de lei que tramitaram aqui em Brasília, com a ajuda de certos parlamentares, né, e com o lobby do Careca por detrás. Então, foi por meio dessas medidas que se afrouxaram os controles de modo a permitir a explosão no número de descontos para essas entidades, às vezes entidades que existiam, como no caso da CONTAG e do Sindinap, às vezes entidades fake, aí, entidades de fachada, como as que foram montadas, criadas pelo Camisotti. Andresa, inclusive a senadora Damares Alves fez uma denúncia, né, onde com essa denúncia apreenderam vários veículos de luxo do Careca do INSS e foi aí por uma coincidência, porque a senadora foi alertada sobre esses veículos que ficavam na garagem do escritório dela. Olha a coincidência, então os carros de luxo do Careca do INSS ficavam guardados na garagem do mesmo prédio aí onde fica o escritório da senadora, que acabou fazendo a denúncia. A gente lembra da imagem aí do guincho da polícia levando todos aqueles carros de luxo, todos os carros caríssimos do Careca do INSS, a principal figura aí dessa farra do INSS. Isso tem muito a dizer, né? O que o governo diz, né? Que a Polícia Federal e a CGU já estão investigando esse esquema. Então, que não teria necessidade do Congresso também criar uma CPI para fazer a mesma coisa. Aí, o que o Congresso diz, principalmente a oposição, que é quem mais tem insistido nessa investigação? Que não confia nas investigações do governo federal, que são controladas pela Polícia Federal e pela CGU. Então isso virou um cabo de guerra e eles dizem que a CPI vai poder ter acesso a informações que tanto a Polícia Federal quanto a CGU têm estão apurando ali de forma sigilosa. Então, quando há uma CPI, é uma troca de dados, né, troca de informações, além do que a CPI tem poder de polícia também, ela pode arguir pessoas, né, obrigar pessoas a irem lá depor, ela pode requisitar documentos, quebras de sigilo. Então, existe todo um trabalho que o poder político, né, o Congresso pode fazer por meio de uma CPI, inclusive ter acesso a informações. Aí interessa também, né, porque se tem parlamentares envolvidos, investigados, para que o próprio Congresso tem interesse em saber o que é que tem nessas investigações, muitas vezes, que parlamentares ali possam ter sido atingidos. Então, tem interesses ali de ambos os lados com relação a isso, mas o interesse central de uma comissão parlamentar de inquérito, nesse caso, é o interesse político, porque eles estão vendo aí uma forma de desgastar o governo. E se essas investigações chegarem no ex-ministro Carlos Lupe, aí você está colocando a investigação dentro, né, de um ministério do governo Lula, de um ministro escolhido pelo Lula, nomeado pelo Lula. A situação tende a esquentar muito mais, por mais que ele tenha sido demitido ali, né, do governo, que foi o que ocorreu. Tem uma responsabilidade de quem o contratou e tem essa moça também, a filha do feio, que não é feia, que trabalhava ali no governo de transição. E quem que o político que é eleito coloca, né, o presidente eleito coloca nessa, é bom explicar, né, nessa equipe de transição, pessoas que eles têm muita confiança. Por quê? Porque vão se tratar de dados sensíveis ali, você está passando um governo para o outro, todos os dados de um governo sigilosos, dados sensíveis, estudos de um governo para o outro são passados para esse governo que está entrando e eles vão analisar tudo isso para poder ver como é que está a casa para começar um novo governo. É claro que o Bolsonaro não facilitou para ninguém, né? O que ele deve ter repassado de dados nesse governo de transição não deve ter muita coisa ali que se aproveitou. Mas o governo de transição ele tem acesso, né, ao que ele quiser de dados importantes. Então essa moça estava lá, não é qualquer pessoa que estava passando na rua, né? Como o Schauder já explicou, ela não foi parar ali à toa, ela é uma pessoa dessa área, que entende muito dessa área, mas que agora vai ter que explicar por que é que o marido dela estava numa empresa, sócio de uma empresa que recebia
uma caixinha toda vez que o Sindinap, da qual ela é diretora, fazia um consignado ali, intermediava, né? Um consignado ali para um aposentado. O que eles dizem, Childers? Qual que é a explicação da empresa dela e da mulher do cavalo? Então, a nota, eu procurei tanto o Sindinap quanto o pessoal do BMG, né? E assim, são notas protocolares, né? O BMG diz que repudia esse tipo de coisa, que mantém ali seus padrões éticos, né? E que, se forem constatadas irregularidades, que esse parceiro aí, a gestora eficiente limitada, pode ser afastada, né? E tal. O Sindinap diz que a empresa ajudava a fazer a gestão do programa deles de benefícios, diz que a contratação da empresa foi aprovada em ata pela direção do sindicato, né? Ou seja, por eles mesmos, e nega irregularidades, diz que sempre buscou atender todas as demandas, todas as reclamações que são apresentadas pelos aposentados, e enfim, é isso. O Sindinap alega, mas são notas bastante protocolares, assim, que enviaram tanto a Generali, quanto o BMG, quanto o Sindinap. Uma coisa que eu queria chamar um pouco a atenção é o seguinte: a Tônia Galetti, né, esse pessoal, a própria Daugliese, Giacomazzi, esse não é o único caso de mistura de interesses privados, né, dos dirigentes do Sindinap com a entidade. Então, por exemplo, o Sindinap tem um hotel para os seus associados na Praia Grande, em São Paulo. Quem é que fez a decoração das suítes desse hotel? A Daugliese, que é a decoradora. Foi a empresa dela que fez a decoração do hotel do sindicato. Poderia ter sido qualquer outra empresa de decoração, mas não. Foi a empresa da Daugliese, né? O Sindinap precisa de escritório de advocacia para responder aos inúmeros processos que eles têm na justiça. Quem é que faz esses processos? Quem é que defende o Sindinap nos processos? O escritório do marido da Tônia Galetti. Então, assim, são alguns outros, além da questão da gestora eficiente, tem outros casos de mistura de interesses privados das famílias, dos dirigentes, com o sindicato. Então, assim, o Sindinap é uma espécie de empreitada familiar, né, dessas pessoas. Então, tudo isso precisa ser investigado, precisa ser devidamente apurado. Se, ao que parece, não for feito no âmbito da justiça, espero que seja feito no âmbito do Congresso. Muito bem, tá aí a informação que não acaba mais, tem mais de ano que estamos falando sobre isso, no caso do Metrópolis, desde o final de 2023. Childers, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação. Mais informações, gente, lá na coluna da Andresa e do Childers no portal Metrópolis. Até a próxima.